Pedir para você também que saiu no vídeo, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Êxodo 33, versículo 12. Êxodo 33, versículo 12. Amém? Todos encontraram? Nós vamos até o versículo 16. Diz assim: Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir a este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Até aí, irmãos, oremos. Santo Pai, querido Deus, gracioso é o teu nome. Eu te peço mais uma vez, tomai a minha vida em tuas mãos, tomai o meu intelecto, tomai os meus sentimentos, e tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração, Santo Pai, para os nossos corações. Iluminai, Senhor, as nossas mentes através do teu Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite. E que esta palavra, Senhor, encontre um terreno fértil em nossos corações e que venha frutificar, para que possamos também, Senhor, ministrar a outras pessoas essa mesma palavra e elas também serem edificadas. Ah, Deus querido, continua conosco, com os nossos amados irmãos que estão também no Brasil e no mundo afora, pregando o teu santo evangelho. Continue te fortalecendo, continue suprindo cada necessidade e abençoando cada um dos teus filhos. E Pai, em que nós te pedimos tudo isto em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém. Amém, graças a Deus. Amados, podeis assentar. Amados, muitos de nós erramos e quebramos muitas das vezes a nossa cara por não fazer o que Moisés fez. Muitos de nós fazemos as coisas de modo intempestivo, sem pensar, e está indo por aqui, é por aqui mesmo, e é isso aí. Amados, nós vemos aqui nos versos anteriores, o Senhor havia dito a Moisés que ele não iria mais acompanhá-los, mas que o Senhor iria enviar um anjo. Mas ele fala que aquele povo era um povo de dura cerviz. Dura cerviz é uma pessoa que não dobra sua nuca, né? É uma pessoa que não se rende aos pés do Senhor, não faz uma reverência ao Senhor, ou seja, uma pessoa teimosa, uma pessoa que não está aí para os conselhos, nem para os conselhos de Deus. Amados, a oração é a chave da nossa vitória, pois através dela declaramos a nossa dependência no Senhor. Através da oração a nossa dura cerviz é quebrada. Através da oração nós nos dobramos e ajoelhamos diante daquele que é maior do que todas as coisas. Na oração, irmãos, o que está aqui dentro, o que está muitas das vezes petrificando o nosso coração, é implodido e é soltado através de palavras, choro e até mesmo através de alegrias, na presença do Senhor. Amados, se nós nos humilhamos na presença do Senhor, nós reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. E
Então, quando nós olhamos para cá, para a palavra do Senhor, nós vemos que o primeiro propósito que Moisés fez foi buscar o propósito de Deus para a vida dele. Foi buscar o propósito de Deus para o povo de Deus, que Deus mandou Moisés pastorear. Êxodo capítulo 33, versículo 13 diz: agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Amados, devemos a todo momento nas nossas orações buscar o propósito, a conhecer aquilo para que Deus nos chamou. Deus tem propósito para a sua vida, para as nossas vidas, para que possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor da maneira correta, orando sobre os propósitos que Deus tem para aquele momento, para aquele período. Às vezes, muitas das vezes, estamos passando por um período difícil e precisamos orar sobre determinadas situações, para que a nossa oração não seja uma oração vaga, não seja uma oração, ou até mesmo virar uma reza, mas que seja uma oratória sincera diante de um Deus íntegro, sincero e fiel. Moisés, nesse versículo, ele pede a Deus que revele a ele os seus propósitos. Não amanhã, não daqui a um tempo, não primeiro as minhas coisas, não, mas neste momento, Senhor, o que queres de mim? O que queres da minha vida? Muitas das vezes, muitos não fazem essa oração porque têm medo de ouvir a resposta de Deus. Muitos têm medo. Amados, busquem o caminho, o propósito de Deus. O caminho é Cristo Jesus. E dentro deste caminho, Jesus nos ensina que nós devemos viver como Ele viveu. O nosso alvo, a nossa meta é Cristo. Amém, igreja? Ele é a nossa meta. Ele é o nosso alvo. Precisamos de mais da presença de Deus, para que possamos a todo momento nos submeter a Cristo Jesus, para que possamos em todo momento ser parecido com o nosso Senhor, Salvador, nosso Mestre amado, Cristo Jesus. Precisamos urgentemente de mais da presença de Deus. Moisés, ele fala sobre isso, Êxodo 33, versículo 14, olha o que Deus respondeu a Moisés, quando Moisés buscou pelo propósito, pelo caminho. Olha o que Deus respondeu a ele. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Nós conhecemos a trajetória de Moisés, amém? Foi fácil? Não. Mas em tudo Deus estava com ele. Houve um momento que o próprio povo queria matá-lo, porque Moisés estava fazendo a vontade de Deus. O povo queria tacar pedra nele. Deus interviu de uma forma sobrenatural. Amados, Moisés foi ousado, sim, mas ele era um homem que conhecia os seus propósitos. Ele falou para Deus: olha, Senhor, eu estou aqui, me mandou lá tirar esse povo, trocando aqui miúdos, tá, irmãos? E estamos aqui agora. Quem que o Senhor vai enviar? Deus responde que ele iria com Moisés. Deus responde que a santa presença do Senhor, essa presença, irmãos, que traz paz em meio à guerra. É a presença que traz paz em meio às tempestades. Quarta-feira eu falei sobre uma outra mensagem, mas eu estava um dia desse orando, nos meus momentos de oração lá em casa, e Deus me trouxe à memória aquele momento onde estavam os discípulos no barco, Jesus falou para eles: passemos para o outro lado. Jesus já havia dado, já disse que eles iam passar para o outro lado.
e eles entraram naquele barco, veio a tempestade, e Jesus estava tão cansado que dormia com um travesseiro, diz a palavra. Dormia lá com um travesseiro, tem Marcos capítulo 4, dormia com um travesseiro. A água estava tão violenta que batia na proa do barco e entrava dentro do barco. Alguém aqui, os irmãos às vezes já fez algum passeio de pegar um barquinho desse aí, né, de ir na ilha, e às vezes quando você volta o tempo já está ventando muito, vindo chuva, né, não dá o barquinho começa a balançar, né, e se a gente segura naquilo ali, né, você imagina uma tempestade, a água entrando, e olha, aqueles homens para ficar apavorados não era qualquer tempestade, porque a maioria deles eram pescadores, eram homens acostumados com o mar, eram homens acostumados com aquele lugar, e Jesus estava fazendo o que, irmãos? Dormindo. Jesus estava ensinando aqueles homens, irmãos, o que Deus falou aqui para Moisés, que a presença dele traz descanso. E nós temos que aprender isso, irmãos. Nós temos que a cada momento buscar isso de Deus. Todos nós temos que aprender a buscar mais de Deus para vivenciarmos isso que Jesus vivenciou, que mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio às coisas difíceis, a presença de Deus já basta. Já basta. Jesus dormia. E quando Jesus, irmãos, eles lá desesperados acordaram Jesus. Isso lembra o clamor, né? A gente orando, clamando: mestre, mestre, acaso não te importa que venhamos a perecer? Jesus levanta e abre as mãos, repreende o vento, o mar e manda acalmar. E tudo se acalma. E Jesus dá uma bronca naqueles homens. Vamos abrir aqui rapidinho em Marcos capítulo 4. Marcos 4. Deixa eu ver o verso aqui. Aqui vem no 39, Jesus despertando, Marcos 4, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Versículo 41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, nós temos que entender que sem a presença de Deus, sem a presença do Senhor, não dá. Êxodo versículo 33, versículo 15, capítulo 33, versículo 15 diz: então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. No verso acima vemos que Moisés poderia sair daquele lugar e ele poderia ter ido para a terra prometida, mas vemos no verso 15 o motivo que Deus achou graça sobre Moisés. Moisés não queria fazer as coisas do jeito dele, da forma dele. Ele intercede por ele e pelo povo. Não nos faça, ele está falando no plural, não nos faça. Qual o propósito de Deus para as nossas vidas? O que Deus tem para você? O que Deus tem para nós?
é só deleites dessa terra. Não. Isso tudo é passageiro. Isso tudo vai ficar, irmãos. O Senhor não nos colocou nesse lugar para sermos pescador de nós mesmos, mas o Senhor nos colocou neste lugar para sermos pescadores de homens, pescador de pessoas, para refletir a glória dele neste lugar, para sermos sal, para sermos luz, para sermos parecidos com Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 18 e 20 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Você pode às vezes estar perguntando: pastor, mas eu tenho que abdicar mão das coisas, não posso ter as minhas coisas. Não, Deus não falou isso, mas Deus não falou que os nossos corações não podem estar nessas coisas. Amados, você que está em casa, cuidado com o materialismo, cuidado que essas coisas prendem, essas coisas roubam o teu coração. Jesus mesmo falou que nós temos que servir a um Senhor ou outro, e esse outro Senhor que Ele colocou além dele é Mamon, é o Deus do dinheiro. Cuidado que toda divindade, ela cobra um culto, ela cobra uma adoração. O dinheiro é para você usar, não é para você ser usado por ele. Amados, Deus nos dá como a Ele prover todas as coisas. Nós temos que entender, irmãos, que tudo que Deus nos dá é secundário. Ele nos dá nada para que venha ofuscar a glória dele através das nossas vidas, mas muito pelo contrário. Em Mateus 6 explica sobre isso. Ele vai falando, né, o que nós devemos buscar em primeiro o reino dos céus. O foco é buscar aonde, irmãos? Primeiro o reino dos céus, a justiça de Deus, e as outras coisas, tudo aquilo que necessitamos. Quando ele fala antes, lá no verso 25 em diante, ele fala do que? Fala da necessidade de comer, da necessidade de vestir, na necessidade de ter algo, né, onde morar. Tudo isso, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o mundo ensina o homem a buscar primeiro as demais coisas e colocar o reino de Deus em secundário, ou lá no final da fila. Primeiro, irmãos, busquem a Deus como coisa justa. Não se contente com o que você já está vivendo com Deus. Busque mais do Senhor. Peça a Deus para que você viva não só do ouvir, mas do ouvir e andar com Ele. Felipe estava falando até no estudo de um grupo da época de Jesus que vivia da letra, agora eu me esqueci qual era o grupo, que vivia da letra, mas não vivia do Espírito. Os saduceus? Eu acho que os saduceus. Então eles viviam da letra, mas esqueceram de buscar de Deus. Equilibrar o espírito, a letra com o espírito, o aprendizado, o conhecimento com o sobrenatural de Deus. Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda salva, Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. Amém, irmãos? Deus ainda faz.
Precisamos buscar, precisamos cavar cada vez mais. Não podemos, se um poço está seco, temos que cavar outro, como Jacó fez, que Deus faz brotar água. Mas tem o trabalho de cavar, tem o trabalho de buscar a Deus, e não é fácil. Nos dias em que vivemos, não é fácil, mas Deus nos chama a buscar a sua presença. Deus nos chama a viver o sobrenatural com Ele. Deus quer que você viva o sobrenatural com Ele. Nos versículos seguintes, Moisés pede algo tremendo a Deus. Lembrando, Moisés já havia visto Deus libertar o povo das pragas do Egito. Amém? Vamos lá, desde a sarça ardente. Moisés viu a sarça. Moisés foi enviado para o Egito. Moisés viu o poder de Deus. Moisés viu as pragas do Egito. Moisés viu e participou. Né? Moisés saiu do Egito com aquele povo, assim como Deus havia falado. Moisés viu o mar vermelho se abrir. Moisés viu coluna de fogo. Moisés viu a nuvem que os guiava. Moisés viu comida cair do céu. Moisés falou com Deus, quase face a face. E Moisés tem a audácia, a fé de pedir: Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés estava dizendo para Deus: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero estar mais próximo de ti. Versículo 17. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu conheço pelo nome. Deus conhece Moisés pelo nome. Então Moisés disse: peço-me que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Eis aqui um lugar aonde, irmãos? Era longe de Deus? Perto de mim. E aí Deus fala para ele: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Queridos, Deus dá uma série de detalhes aqui, para que Moisés pudesse ver um lampejo de sua glória. E dentro disso você vê cuidado de Deus. Colocarei você perto de mim, colocarei você numa fenda da rocha, colocarei a minha mão sobre você. Quando eu passar e tirar a minha mão, aí sim, Moisés, você vai me ver pelas costas, um lampejo da minha glória. Amados, nós devemos buscar, pedir a Deus que a glória de Deus seja cada vez mais manifestada em nossas vidas, mais manifestada em nosso lar. Nós precisamos pedir a Deus poder do alto para que as coisas mudem, para que as coisas sejam transformadas, porque sem o poder de Deus nós não conseguimos. Mas com o poder de Deus, irmãos, tudo é possível. Tudo é possível. Devemos buscar uma comunhão maior com Deus. Pratiquem, irmãos, um devocional. Tire um momento com Deus. Pastor, minha vida é corrida. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Começa com 10 minutos. Começa com 10 minutos. Você acorda às 6 da manhã.
Coloca lá 5h50 no teu relógio. Tira lá 3 minutos, lê a palavra. 3 minutos você ora. Mas 3 minutos a palavra, 3 minutos você medita, 4 minutos você ora. Será que é muito? E você vai ver aqui como Deus vai fazendo isso. Leia a palavra, como está de manhã, está como está ali, né? Fica aqui. Leia a palavra em voz alta, para você mesmo, para a sua alma. Não precisa gritar para acordar todo mundo em casa, não. Mas leia para você escutar. Tira aquele tempo, leia aquele texto. Ah, pastor, qual a Bíblia? Qual o livro que eu vou ler? Peça a Deus. Abra sua Bíblia. Não é muito bom fazer isso, né? A gente recomenda muito. Mas que seja, abra sua Bíblia. Aquele livro que abrir, leia ele durante aquele período. Peça Espírito Santo, fale comigo. Qual livro o Senhor quer que eu venha ler na palavra? E pare dentro desses 10 minutos da sua vida aí. E Deus você vai ver como Deus vai fazendo. As coisas, esses 10 minutos vão virar 20. Daqui a pouco vão virar 30. É Deus aqui que vai fazer, você e Ele. E você vai ver como as coisas começam a mudar, irmãos. Começam a mudar. Mas nós temos que ter essa prática de devocionalidade. Porque a devocionalidade nos leva a uma comunhão maior com Deus. Quando você olha a Bíblia inteira, você vai ver quando a manifestação do poder de Deus vem dentro de uma devocionalidade. Deus leva o homem, a mulher, à devocionalidade. Para que nós venhamos experimentar mais da presença de Deus. Amém, irmãos? Todos nós precisamos mais de Deus, irmãos. Nunca, aqui com Deus é o único lugar que a gente nunca pode falar assim, já está suficiente, Senhor. No sobrenatural não, nós temos que pedir mais de Deus. Moisés viveu coisas maravilhosas, mas ele não falou para Deus assim, aqui já é suficiente. Não, ele pediu mais. Ele pediu mais. Irmãos, Deus derramou tanto poder sobre a vida de Moisés, e o momento que Moisés ali estava no alto ali com Deus, no Monte Sinai, a Bíblia fala que quando Moisés desce, ele desce com um véu. Ele desce com um véu. E quando ele chega diante do povo, quando ele tira o véu, a face de Moisés resplandecia de tal forma que o povo ficava com temor e começava a gritar, põe o véu, Moisés, põe o véu, Moisés. O poder de Deus, irmãos, que nós buscamos, quando buscamos, pedimos a Deus mais, esse poder é refletido nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Êxodo 34, 29 fala sobre isso. Diz que quando Moisés desceu, sua pele resplandecia por ter falado com Deus. A pele de Moisés resplandecia porque o que, irmãos? Ele falou com Deus. Toda vez que você fala com Deus, toda vez que você busca mais de Deus, o resplandecer da glória de Deus é manifesto em nossas vidas, irmãos. É impactando a vida de outras pessoas. Muitas das vezes você nem espera Deus te dar uma palavra para abençoar a vida de uma outra pessoa. É o resplandecer de Deus. Nos dá mais força. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Quando alguém entrega a vida ao Senhor, o véu é rasgado. É propício para a glória de Deus, para o manifestar do poder de Deus. E para encerrarmos, a glória de Deus ela manifesta, irmãos, em nossas virtudes. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1. Do versículo 26 ao 29, ele diz o seguinte: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério,
entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em quem, irmãos? Em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele continua no verso 28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Eles vêm fazendo o que, irmãos? Elogiando a pessoa? Eles vêm aqui tacando confete? Não, advertindo a necessidade de buscar mais de Deus, a necessidade de se entregar a Cristo, a necessidade de depender de Cristo. É essa a advertência. Porque nós só andamos reto na verdade, irmãos, quando nós somos advertidos. Nós só andamos no caminho certo quando seguimos as placas certas, amém? Versículo 29. E para esse fim é que eu me empenho esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Essas palavras nos arremetem do que Paulo estava fazendo, o que Moisés fez. Foi fácil? Não. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Amados, a conversão de uma alma é um momento de investimento, de choro, de lágrima, de oração, de jejum, de devocionalidade, de amor a Deus. Deus opera nesses corações. Eu sou fruto de oração da minha avó, sou fruto de oração da minha irmã. Claro que Deus tinha um plano na minha vida, mas Deus usou essas mulheres para orarem por mim. Depois minha mãe. Assim como eu creio que muitos dos irmãos, às vezes, foram fruto de oração de alguém que, às vezes, você conhece. E nós precisamos orar pela vida das pessoas, para que elas se convertam. Precisamos pagar esse preço do sobrenatural, porque o maior milagre que um homem e uma mulher pode experimentar neste mundo é a conversão em Cristo Jesus. Nós temos que clamar, irmãos, nós temos que pedir a salvação dessas pessoas, que a glória de Deus se manifesta na vida dessas pessoas, que Cristo resplandeça no coração dessas pessoas, assim como um dia Ele teve misericórdia de nós e resplandeceu em nossos corações. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa tarefa maravilhosa. A palavra diz que os anjos almejavam a ter, mas o Senhor deu a nós, deu a cada um de nós. Queridos, continue buscando a Deus de todo o teu coração. Continue clamando ao Senhor, continue pedindo a Deus para viver o sobrenatural. Por mais difícil que seja, que você olhe para aquela situação, que você acha que aquela pessoa não vai se entregar a Cristo, não desista. Não desista. É os últimos apertos do inimigo, querendo fazer a nossa fé esmorecer, desistir. Por isso que precisamos buscar mais da glória de Deus, irmãos, mais da presença de Deus, para estarmos fortalecidos, para não desistirmos dessas batalhas, dessas pessoas que Deus tem colocado em cada coração aqui. Creio. Creio. E no seu coração está aí em casa. A luz de Jesus tem que continuar resplandecendo em nossas vidas. Tem que continuar resplandecendo na igreja.
Hoje lá fora as pessoas têm um testemunho muito mal da igreja. De igreja que não é para menos. Mas nem todo mundo é igual. Nós temos que mostrar que nós continuamos seguindo ao Mestre Cristo Jesus. Que continuamos buscando a resplandecer a Cristo Jesus. Que continuando amando os publicanos, como falamos nessa tarde. Os pecadores, assim como Jesus amou. Que continuamos de braços abertos para sermos canais de Deus, para que essas vidas venham se achegar a Cristo. Não jogando confetes, não aceitando tudo que as pessoas querem, mas sendo bíblicos, agindo como Jesus agiu. É porque Jesus comeu com os pecadores que ele era pecador, ou que aceitava as práticas dos pecadores. É porque que Jesus comeu na casa de Zaqueu que ele era publicano e fazia as práticas de publicano. Não. Muito pelo contrário, onde ele foi ali, Zaqueu se converteu. Ainda disse que quem tinha roubado alguém, ele restituiria 4 vezes mais. E o Senhor nos capacitou, irmãos, a cada um de nós, nos deu o Espírito dele, para que possamos pregar o Evangelho, para que possamos buscar mais do poder de Deus, para que outros venham conhecer esse Cristo maravilhoso que nós conhecemos. Amém, igreja? Então busquem mais de Deus, busquem mais da presença de Deus. Não se contente de como já está a sua vida espiritual. Peça a Deus, Senhor, me dá um upgrade aí na minha vida espiritual, me ajuda a elevar a minha vida espiritual. Eu quero mais da tua presença, Senhor. Eu quero mais da tua presença para influenciar esse mundo, influenciar as pessoas ao meu redor, para que há mudanças nessas situações. Busquem o propósito de Deus. O Senhor nos chamou, irmãos, para pregar o Evangelho e de ensinar o Evangelho, nos batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos céus. A presença de Deus é real. Quando nós buscamos mais dele, disponibilizamos mais, pedimos mais dele, o Senhor, ele traz paz em meio à vida. Ele nos ajuda, irmãos. O Senhor é aquele que nos envia e não nos dá suporte, não, muito pelo contrário. Ele envia com suporte. E o suporte é a própria presença dele. É a própria presença dele. Amém, igreja? Oremos então, para encerrarmos aqui nosso culto, os nossos irmãos aqui no vídeo, e depois vamos estar aqui à frente para orar pela nossa semana. Santo Pai, querido Deus, Tu conheces a cada um de nós. Sabe das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Tu sabes, Senhor, o quanto precisamos de mais de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a buscar mais da Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a chegarmos, Senhor, aonde o Senhor quer que nós venhamos a chegar. Por favor, Senhor, continue mostrando a cada um de nós e a cada um dos meus irmãos o caminho que o Senhor tem preparado para cada um, o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Senhor, Tu conheces a oração de cada um de nós aqui, a cada um dos Teus filhos. Tenha misericórdia, Senhor. Move em cada uma dessas circunstâncias. Move na vida dessas pessoas que também temos tanto tempo clamado para que o Senhor venha mover, que o Senhor venha se manifestar na vida deles. Que eles venham se achegar ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a buscar mais e mais, e que a Sua glória continue sendo manifesta em cada vida aqui, e que venha se manifestar mais e mais, Senhor. Ajuda-nos a estar disponíveis em Tuas mãos. Tu conheces, Senhor, também a preocupação de cada um aqui. Tu sabes o que cada um aqui passa, Senhor. Mas nós também reconhecemos, Senhor, que diante do Senhor
todos os nossos problemas eles somem diante da tua presença. Essa é a verdade. Toma, Pai, cada milagre aqui. Nós te pedimos, tenha misericórdia, Senhor. Entra com providência, muda essas circunstâncias e continue abençoando o teu povo. E ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a estar mais e mais buscando a sua presença. Nós precisamos de ti, Senhor. Sem o Senhor nós não conseguimos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ir a um nível maior espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a viver no teu sobrenatural. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos para fazermos a diferença nesse mundo. Aviva-nos. Aviva esta igreja. Aviva esta terra, Senhor. Nós te pedimos, a começar por cada um de nós, Senhor. Continua conosco, Pai, nos direcionando segundo a tua vontade. Toma também cada irmão, cada pessoa que está vendo esse vídeo, que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai. Que o Senhor venha ministrar os seus propósitos no coração de cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos a ti, Pai. E desde já lhe agradecemos por tudo, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém. Amém, graças a Deus.